Olá, que bom você estar aqui novamente para mais um Papo Cabeça. Eu sou a psicóloga Maria Cristina de Faria e está começando mais um Psique Podcast. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, aperta o sininho, deixa lá o seu like. E hoje, com todo amor e carinho, eu estou recebendo uma pessoa muito bacana, muito gostosa de conversar, uma artista plástica que fez só especialização na Grécia, gente. Querida Norma Vilar, Oi, né? Cris. Oi, Cris. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, Cris. É sempre um prazer estar perto de você e perto de vocês agora, né? Compartilhando um pouco da minha história, da minha vivência, dos últimos acontecimentos, dos últimos projetos, de projetos para o futuro. Que delícia! E você é muito generosa no momento que você permitiu que as pessoas compartilhassem o seu conteúdo. Muito bonita a sua atitude. Admiro muito você por isso, Cris. Obrigado, obrigado, né? E a Norma, gente, ela tem aí uma vida dentro do mundo das artes. Ela se formou em artes plásticas e fez técnicas em criatividade, design de interiores. Ela está aí atuando há um monte de tempo, né? Não tem que falar É, tanto tempo, aquele monte de tempo, eu né? tenho orgulho de falar, eu trabalho com arte há 38 anos. Olha que Eu bacana. comecei, como desenhista profissionalmente aos 15. Nossa, eu tenho muito orgulho em falar. E É tem bom. exposições nacionais, internacionais, que não dá para contar nos dedinhos de tantas que são, né? E essa versatilidade dela para poder estar transitando dentro desse mundo da arte, sobre os vários, eu acho que mundos imateriais, né? Porque acho que tudo que você faz não é só assim, pintura. Ela trabalha com cerâmica, com papel machê, com pintura, com guache, com óleo, É, Conta um pouquinho desse mundo todo, o que que é que é. fez você tão cedo, tão jovem, se encantar por esse mundo da arte e se entregar de corpo e alma para as artes? Então, a minha professora da faculdade, quando eu fiz artes plásticas, ela falava, a Doroteia Marra, que o artista representa o que ele é como pessoa. Se eu carrego essa trajetória de 38 anos, eu já vivenciei várias experiências, experimentando várias técnicas, vários materiais, e isso reflete no meu trabalho. E eu sou movida a projetos. Então, eu tenho um projeto e, de repente, a mensagem daquele projeto vai conversar melhor eu trabalhar dentro de uma linguagem mais figurativa, que forma um desenho. Ou, às vezes, o projeto contempla mais projetos escultóricos ou uma instalação. Então, de acordo com o projeto, é onde eu vou começar o meu processo, né, o meu processo criativo para desenvolver um trabalho. E tudo começou quando eu tinha 15 anos, trabalhando com arte. Eu tinha um empresário que tinha um estúdio de desenho, o Estúdio Maodé, na cidade de Santa Fé do Sul. E ele tinha uma filial em Pontes Gestal, que era uma cidade pequena, é uma cidade pequena ainda, né? 5 quarteirões por 5 quarteirões na época. Ele tinha parentes naquela cidade e ele queria dar uma oportunidade para as pessoas que moravam ali. E aí ele frequentando a casa dos meus pais, em Américo de Campos, ele viu os meus trabalhos escolares, viu que eu gostava de desenhar, como várias crianças, né, gostam de desenhar. E ele falou para mim assim, quando você crescer, eu vou te levar para trabalhar comigo. E eu devia de ter uns, talvez 13 anos, tal. Aos 14 anos, meus pais permitiram que eu fosse para Ponte Gestal, que ficava a 15 minutos de Américo de Campos, fazer o estágio como desenhista. E eu fiquei 6 meses como estagiária, às vezes tinha alguns que ficavam 1 ano ou mais, e eu já recebi já uma carteira de trabalho, como desenhista. Então foi o início da minha trajetória. Trabalhei 4 anos nessa empresa, que então tinha a filial em Santa Fé do Sul, e um escritório em Nova York. O Mariano Vicente Filho, esse empresário, era uma pessoa muito próspera, um visionário. E ele desenvolvia para grandes marcas como Hering, Sufabril, Marisol na época, nem sei se existe hoje. A gente fazia os desenhos no papel, na época não fazíamos no computador. E aí tinha depois, ele tinha uma outra empresa lá, que era a parte do fotolito, negativo, e, e a parte de. Não tinha
esta parte de fazer o desenho diretamente na camiseta. Nós éramos desenhistas e fazíamos a parte de criação de coleções. Então, eu aprendi muito, muito. Foi assim, valeu como uma faculdade. Foi a base de tudo que eu sei hoje. São conhecimentos que eu carrego comigo até hoje, Cris. Então, foi Qual assim. é a importância de pessoas que tenham condições oferecer estágio a quem não tem nenhum tipo de experiência? É muito, muito Olha o importante mesmo. né, essa experiência que você viveu como estagiária deu a você essa escola sem ser Isso. faculdade E, e proporcionou. e eu não sei o que seria de mim, porque o que eu amo fazer, que é que me nutre, o que o que me faz sair da cama, é a arte. Eu sou muito feliz. Tem pessoas que às vezes chegam no domingo e fica sofrendo, né? Ai, segunda-feira, que dureza. Eu, nossa, amanhã é segunda-feira. Eu vou para o ateliê. Que delícia, né? Que felicidade, né? Sentir felicidade em conseguir trabalhar e viver através da arte, né? É um, eu acho que assim, qual a palavra certa? Eu falo que é um presente, é um privilégio, é uma bênção, né? Conseguir viver da atividade que te deixa feliz, né? E eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Aí você foi para a faculdade já sabendo, então. Então, Você foi para a faculdade só para ter o diploma? então, assim, aí eu me casei lá em Pontos de Gestal, né? Eu fiquei um período ministrando cursos. Eu saí dessa empresa. Infelizmente, o Mariano faleceu, sofreu um acidente muito jovem, quebrou o pescoço, e tal. Eu já tinha saído porque eu saí porque eu me casei e tal. E eu continuei trabalhando com arte. Então, na época, ensinava. Na época era moda, né? Vitral. Não sei se vocês lembram do vitral. Então, eu ensinava pintura em camiseta. Aí sim era diretamente na Direto, pintura não de mais silk, tecido. alguma coisa, né? E pintura a óleo, dava aula de desenho. Então, como era uma cidade muito pequena, então eu viajava para cidades vizinhas. Eu tinha um ateliê que eu ministrava os cursos aos sábados na cidade de Riolândia, que era da família do meu ex-marido, né, a cidade, e Américo de Campos, que era a cidade dos meus pais, e também em Pontos Gestal, que era onde eu tinha residência, onde eu morava na época. Então, eu fiquei lá até 96. 96, o meu grande sonho era fazer faculdade de artes plásticas. Aí eu comecei a fazer a faculdade. Foi um período muito difícil, porque eu tinha assim. A gente ralei, viu? Ralei. Porque não tinha ônibus direto. Então, em 96 eu vim fazer faculdade aqui em Rio Preto. Então eu tinha que pegar um ônibus que saía de Pontos de Gestal, bem de madrugada, talvez, não sei se 5 da manhã, ia até Américo de Campos, trocava de ônibus, ia até Cosmorama, mudava para o outro ônibus, ia passando em todas as moitinhas para parar para pegar as pessoas, e chegava aqui em São José do Rio Preto, na estação rodoviária, às quase que 8 horas, atrasada, eu chegava na faculdade, porque eu tinha que pegar depois uma circular para chegar na faculdade, que o primeiro ano eu fiz na Unirp, né, era no Campus 1, lá na Boa Vista. Então, era 4 ônibus. Então, era difícil mesmo, sabe? E para voltar, então, eu saía às 5 da Eu manhã, só chegava digo às 6 assim, da tarde, você era fala, é puxado, difícil, né? né? E eu falo assim, que vontade de estudar. Né, vontade, exatamente, tinha muita vontade Porque de hoje, estudar. quando você fala, às vezes, para um adolescente que ele vai ter que pegar um ou no máximo 2 ônibus para poder ir até a faculdade, né? Eles já acham ruim. Mas agora imagina, você pegou 4 ônibus todos os dias. Quem mora em São Paulo, talvez até é comum isso. Para mim não era isso, era bem complicado, assim. Mas eu aproveitava todo o período que eu ficava no ônibus, eu ficava estudando, sabe, lendo. Eu chegava atrasado na faculdade, tinha sempre alguém que entendia, sabe, o meu desafio e me passava o que tinha acontecido. E foi assim, 4 anos bem difíceis mesmo. Aí, a partir do segundo ano, eu mudei em 97 para Rio Preto, me separei e mudei para cá, né?
O meu relacionamento, infelizmente, o meu ex-marido não apoiava eu estudar, sabe? Ele fala, infelizmente, né? Assim, uma família maravilhosa, ele é uma pessoa que estudou bastante, uma pessoa super inteligente, mas ele tinha muitos ciúmes e falava assim: ah, mulher minha não estuda. Só que eu fui estudar. Você foi Né? ser você, né? E E você vê, isso é uma conquista feminina também do mundo, de não se render às regras sociais da época, da mulher ser propriedade do marido, sim, né? E fazer o que o marido queria. Ah, não, eu sustento a casa, não precisa de estudar. E você não, você foi atrás do teu sonho, do teu desejo. sim. E lá, eu estava, assim, numa situação confortável, sabe? Eh, Morando lá, trabalhando, do jeito que eu trabalhava, já com arte, né, assim, tinha um certo prestígio, né, na região ali. Eu fazia também decoração de festas, daí vem a minha habilidade em escultura, porque eu fazia aquelas esculturas na época. Gente, 38 anos tem história, né, mas eu fazia esculturas em isopor, sabe, decoração de festa de aniversário. Então, tinha que ser polivalente, porque uma cidade assim, né, né, é complicado. As pessoas respeitavam, admiravam, gostavam, né, mas não conseguia, às vezes, absorver toda a minha produção. Então, tendo essa diversidade, eu conseguia, contemplar a minha escolha profissional, a minha carreira. Então, em 97 eu mudei para cá, me separei, mudei para cá. Foi também bem complicado, porque aí eu fui morar eh, em uma edícula, um lugarzinho pequeno. Eu tinha que transportar, eu não tinha carro, transportava os materiais aqui debaixo do braço, né? Tela, vinha aquele vento e eu balançava toda. Vou voar, vou virar pipa, vou voar. Eu tinha um desafio também, porque assim, até hoje eu não tenho muito senso de direção, assim, né? E era interessante porque não estou me vitimizando nem nada, eu só estou comentando que eu passei recentemente por uma fase difícil agora, né? Depois eu vou contar para vocês de um incêndio que aconteceu na minha galeria de arte. E eu já passei por uma fase difícil também. E eu recomecei. Então, agora, recomeçar para mim com maturidade é mais confortável, sabe? É muito mais confortável. Então, né, nesse período que foi difícil, porque eu tinha dificuldade, né? Não tinha senso de direção e tal. Por exemplo, eu precisava comprar uma tinta. Aí eu saí da faculdade lá na Boa Vista, perguntei, peguei o endereço da loja que eu tinha que comprar. Aí eu peguei um ônibus, eu fui lá na estação, lá No no terminal, terminal, para depois ir na loja, sendo que a loja era 2 quarteirões da faculdade. Sem noção nenhuma. E também, né, precisava me comunicar mais, né? Eu era bem tímida, assim, ainda sou tímida, mas eu desenvolvi, né? Graças a Deus, essa parte. Então, assim, foi bem desafiador, mas consegui fazer a faculdade de artes plásticas. Aí depois eu fiz design, técnico em design de interiores, e foi bacana que eu tive oportunidades. É, enquanto eu ministrava, fazia o curso, eu também ministrava o curso no Senac de decoração de interiores. Aconteceu meio que simultâneo. Eu recebi também um convite para ministrar aulas no saguão do Senac. Então, eu comecei a dar aula de óleo sobre tela lá e comecei a divulgar esse meu lado de professora de arte, né? De ter uma boa didática, né? E foi bacana. E na época da faculdade não compensava eu montar o ateliê, então eu dava aula no ateliê de outra pessoa, né? Até terminar essa faculdade para montar o meu próprio ateliê. Foi bem desafiador. Aí depois eu fiz pós-graduação em Franca, de arte e criatividade, e foi num período que tinha assim muito, muito, muito trabalho, muito trabalho. Eu me lembro que teve uma vez que eu tive um apagão e entrei no meio do canavial, assim, de tão excesso de trabalho, assim, né? Graças a Deus, que bom, né? Assim, consegui trabalhar bastante, assim. E
Ministrando cursos, eu fui conseguindo Você foi sempre se pros- sustentando com o seu próprio trabalho com e a sua própria arte, exatamente, que é vamos dizer assim, um desafio que todo mundo fala que no Brasil é muito difícil de se viver de arte. eu sou a prova viva que é possível viver através da arte, né? Eu paguei a minha faculdade de artes, eu comprei, fiz aquisição de bens, né? E, e é possível. Não tem garantia nenhuma, cada um constrói a sua história do seu jeito, né? Mas é possível, sim. Qual é o desafio de desafiar aí e nadar contra a maré, né, que todo mundo fala? Qual que foi o grande desafio? Eu acho que acreditar e muito, muito, muito trabalho, se dedicar de verdade, sabe? Sem lamentações, regaçar as mangas e ficar ali pronta, com o pincel na mão, né? Pronta, porque ficar tem que tomar cuidado. Eu sempre ensino os passos do processo criativo e tem uma etapa do processo criativo que a gente passa que é normal, que é você ir para divagação. Você divaga, você viaja, você tem um distanciamento, né? E às vezes acontece, tenho vários amigos artistas que são excelentes, têm ideias incríveis, assim, mas se perde às vezes nesse processo, nesse Quais seriam distanciamento, a né? sequência do processo É, criativo? é a pesquisa, seleção, incubação, né, o distanciamento, aí pode ser que venha a ideia, o grande boom aí, né, que é o quinto passo. Depois eu deixo 7 passos, que o sétimo é a volta à razão, e o sexto é a volta à razão, e o sétimo é a produção, execução mesmo, Ou né. seja, ser artista não é tão simples, existe dentro e todos esses passos que você selecionou, como que você relacionaria com sentimentos? Nossa, hein, nossa. Olha, por exemplo, eu entrei agora num passo com o que aconteceu com o incêndio lá na galeria, eu separando as coisas, né, que a cinzas, o que sobrou ali, né, que já saíram, acho que hoje 9 caçambas já saíram. Eh, eu fui garimpando e separando formas, separando, eh, cinzas mesmo, eh, projeções das paredes que criam formas, eu fui fazendo fotos, então esse foi o primeiro passo do meu processo criativo do meu próximo trabalho. Não tem como, gente, eu produzir agora alguma coisa se não for relacionado a algo tão significativo, tão marcante que aconteceu na minha vida, não tem como, né. Então, é um eu eu o primeiro passo aí está dentro do ressignificar mesmo, de tirar, o que eu tiro de bom daqui, o que eu tiro de relevância disso, o que eu tenho que aprender com isso, né. Então, eu estou ainda no primeiro passo da pesquisa, né, que é o sentir, é o perceber, é estar aberta para o que vem, né, Então a agora. pesquisa seria É, assim, como o mundo me impacta e vai mexer com o meu mundo interno. sim, bonito. Ó, psicóloga é duro, né. Ai, muito lindo. É. Então, assim, associando, no meu primeiro passo da pesquisa, né, do processo criativo, com o que eu estou sentindo, né, hoje, eu sinto, eh, serenidade, eu me sinto nutrida pela compaixão das pessoas, eu me sinto forte, eu sinto que é começo de novo ciclo de renovação, eu sinto que precisava de algo marcante, eu precisava acho que quebrar, sabe, quando chega num ponto da tua carreira que você tá dentro de um lago de gelo, que tem aquele gelo, você vê tudo do outro lado, e você bate, 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 e não quebra, e não quebra, não quebra. Eu acho que quebrou, né, Bateu, 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 quebrou. eu acho que quebrou, né, eu quero ver o que vem depois, né. Então o segundo passo, quais seriam o sentimento que você O falaria? segundo passo que é a seleção, né, que a gente seleciona daquilo tudo que eu senti, do que eu percebi, do que eu, eh,
do que está acontecendo, né? Porque é tudo muito recente. Aconteceu foi no dia, uma véspera de uma exposição na galeria, né? Que inclusive você participaria com as Uhum. palestras, nas atividades formativas, a sua mãe como artista, ceramista, né? A Olga Faria. E então é tudo muito recente. Era, né? Seria a exposição no dia 20, o incêndio foi no dia 19, às 6 horas da tarde. Então, agora é hora de esse segundo passo de seleção, eu vou, eh, daquela de tudo que eu estou vivendo, quando acho que talvez aí um tempo que cada pessoa funciona de um jeito, né, eu agora estou olhando para um dia de cada vez e tentando, assim, estruturar o meu espaço de trabalho. Por exemplo, a escola de arte ficou intacta, ela só está suja, o pessoal está fazendo mutirão, ajudando a limpar, né. Então eu, eh, quero fazer o segundo passo, que é a seleção de tudo isso, essa pilha de 1 metro de emoção, de sentimento, de coleta de material, eu resumo para 10 centímetros, é a seleção, né. E aí depois eu entro para incubação, né. Aquilo eu faço tipo uma digestão daquilo, né, vai digerindo, né, tirando relevância, né, o que que eu faço a partir daí, tá. Então esse já passei para o terceiro passo, Isso, tô Cris, vendo. Mas tá né. bonito, porque você Tá, tá vendo que você tá construindo dentro de você e mostrando o sentimento, porque sim, na hora que você vai, digerir e elaborar, né, se a gente for falar em aham, sentimentos do né, você vai estar elaborando e dando e ressignificando, dando nomes e criando coisas, porque digere e vai sim, mudando, né. Você sim, mistura, muda, sim, vai transformando o inicial. sim, é isso mesmo, né, assim, aí tipo assim, eu, né, é assim gente, a estava fazendo a última fornada para essa exposição das queimas de cerâmica, vinha acontecendo uma fornada atrás da outra, e começou eu terminou o ciclo da queima, eu desliguei o forno, e fui fazer um vídeo da galeria, parecia que foi a despedida, sabe. Eu filmei toda a galeria, filmei toda a exposição, e aí eu comecei a sentir o cheiro forte, estranho, o cheiro da fumaça, aí eu desci no ateliê, porque a galeria é formada por 4 pisos. E aí eu vi como se fosse, assim, sabe uma panela de pressão, quando você tira a pressão que sai aquele jato forte? Saía pela boca do forno, em cima e embaixo. E aí eu liguei o exaustor, né, fechei a porta ali, porque o cheiro era muito forte, né, porque são gases tóxicos ali. Mas aquela fumaça se transformou em chamas e pegou fogo, né, e esse fogo depois, foi contido pelo corpo de bombeiros, eh, mas, destruiu todo o ateliê, a sala de forno, ficou chamas, assim, de 15 metros, e e assim, não tem como eu não falar isso agora, porque é tudo muito recente. Eu tenho que falar, eu tenho que limpar isso, né. Eh, mas foi assim, durante todo esse processo, quando aconteceu que começou o incêndio, né, a minha boca ficou seca, muito, muito. Eu sentia muita sede. E e aí eu, saí desse espaço, não dava para tirar veículo nem nada, porque a chama, a fumaça tóxica, eu falei assim: "Eu vou em primeiro lugar a minha saúde, né". Aí eu já me certifiquei para ver se não tinha ninguém na galeria, tinha a arquiteta lá, Daiane Paulina, eu pedi para ela: "Daiane, chama o bombeiro", ela falou assim: "Norma, eu tô sem, bateria no celular", aí eu tentava chamar, mas ela pediu para uma outra pessoa também, ela mandou mensagem e recolheu o computador dela. Eu peguei a minha bolsa, já saí lá fora, né, ligando para o bombeiro, aí eles me orientaram para eu desligar a energia, né, eu desliguei e eu já corri avisar toda a vizinhança, porque o meu medo no começo, até os bombeiros, chegarem, era explodir os veículos, porque tinha uma van na garagem e o meu carro. E
o fogo chegar até os vizinhos. Então eu avisei todos os vizinhos e fiquei lá fora, né, esperando. E parecia uma eternidade até eles chegarem e aí veio uma viatura, porque eles precisavam certificar se realmente era verídico, porque eles às vezes não acreditam, né? E aí depois que veio as outras viaturas com água para, Nossa, você está né? falando uma coisa que é muito triste, né? Que a quantidade de golpes, que não é. A gente ouve que é uma das grandes reclamações, não só do bombeiro, como da polícia. A gente não Pessoas faça que isso, porque entram, quando a gente que precisa de entram, verdade é que dureza. ligam brincando, passando trote, só É para poder isso. ver o barulho, o auê. É. E aí eu fiquei assim, quando eles começaram a apagar o forno e cuidar e fazer o trabalho deles, eu confiei plenamente e eu fiquei serena, tranquila. Eu fiquei em paz, as pessoas ficavam muito abaladas e vinham me confortar. Eu falava assim, gente, isso daí é só bem material, bens materiais a gente reconstrói, né? O principal está dentro de mim, né? As coisas vêm e vão, né? Do mesmo jeito que as coisas são construídas, né? As coisas são destruídas, elas são construídas. Eu conversando com o Maurício Bellodi, né? Desculpa, gente, eu não respondi as mensagens do WhatsApp, eu não respondi rede social, porque eu precisava, assim, cuidar das coisas assim básicas, por exemplo, ficar limpando lá, organizando, direcionando as pessoas que estão me ajudando no mutirão para deixar a galeria funcionando, né? Então, quando as pessoas chegavam e tentavam, né, me confortar, eu sentia que às vezes era eu, sabe? Que acalmava assim as pessoas. Não, tudo bem, né? Tudo bem, o importante é eles conterem o fogo aqui. E aí, então, o fogo deve ter iniciado por volta das 6h15, 6 horas, e eles conseguiram apagar às 7h30, né? E aí o fogo, pelas explosões e a altura do fogo, tudo, eu achei que tinha destruído plenamente tudo, tudo. E eu falava, tudo bem, né? Aí as pessoas falavam assim, não, vai dar aula na minha casa, né? Ali na hora, assim, as pessoas ajudando. Eu falei assim, gente, fiquem tranquilos, né? Eu dou aula, tô com uma tossinha. Eu dou aula debaixo de uma mangueira, não tem problema, né? Tá aqui, né? Tá aqui, né? É, da primeira vez que eu reconstruí minha vida, eu olhava para as minhas mãos e falava assim, ó, eu tenho tudo que eu preciso aqui, tenho aqui dentro, né? E eu continuo, tudo tá aqui, tudo carrego comigo. E você veio para Rio Preto E com uma malinha, né? E eu hoje vim, você está recomeçando aqui em Rio Preto e não é com uma malinha. não, eu tenho agora um caminhão cheio, acho que não dá nem para mensurar, né, de amizades e pessoas que confiam e acreditam no meu trabalho, né, da forma séria que eu olho a minha carreira, né, que o caminhão direciona a minha carreira. Então, nosso fio condutor da conversa, eu acho que é o processo criativo, né? Eu vou falando assim para poder ir amarrando e depois eu volto ali E que a no que arte, como você precisa. estava falando do terceiro ponto, que era a digestão, né? E Digestão. essa transformação, né? A Norma está convidada para vir aqui já faz tempo, Gente, é muito legal. né? O, o- E a ideia que era para a gente falar da sobre a arte em vórtice, e isso, era o nome da da exposição, né? exposição. Que de certa forma aconteceu, né? É, aconteceu um vórtice ali, né? O vórtice do fogo, esse vórtice da união das pessoas. A Inês Prachedes, ela fez uma foto com uma roda dos bombeiros, assim, uma circunferência, assim, né? Todos em volta, assim. Eu acho que eu estava no centro naquele momento, quando eles apagaram que eu fui agradecer. Foi um vórtice ali, aquele momento também. Então, eu filmei, documentei todos os trabalhos de todos os participantes, porque a exposição contemplava uma exposição coletiva, né, com mesas assinadas, inclusive a Olga assinava a mesa. Depois eu falo um pouco mais dos artistas participantes da exposição, mas contemplava uma exposição individual da Marisa Ayub,
que era artista homenageada este ano. No ano passado, que foi a exposição Ceranímico, que inclusive esta peça aqui, feita pela Olga, estava no Ceranímico, foi o artista homenageado foi o Sérgio Mota, né? O falecido, né, escritor, artista plástico, membro da Academia de Letras e Cultura. Este ano é Marisa Ayub. E o projeto Arte em Vórtice também contemplava uma exposição virtual com os estudantes da Escola de Arte que estudam comigo de forma virtual. E agora vai acontecer tudo virtual, tudo bem, né? Porque já ficou tudo documentado, tem fotos de tudo, temos posts, tem todo o material. A gente mudou a data, depois a gente vai fazer uma campanha de divulgação para. Nós adiamos a exposição. Eu penso que o Arte em Vórtice presencial, ele cumpriu o papel dele ali, sabe? Eu não tenho, acho que, mais energia, assim, estrutura para acontecer novamente toda aquela montagem, porque eu fiquei 3 semanas me dedicando só à montagem da exposição e tudo que envolvia, parte de expografia, que é o estudo do layout, distribuição dos móveis, né? O estudo da circulação, a parte da montagem mesmo, instalação de tudo. É lógico que de uma forma colaborativa, né? Várias pessoas ajudando, a Regina Garbellini, a Inês. Sintam-se todos os artistas, a minha gratidão pela contribuição da montagem da exposição Arte em Vórtice. Então agora vai ser assim. O que nós documentamos até então vai ser online, né? E vai acontecer, então, provavelmente finalzinho de novembro, começo de dezembro, esta exposição. Paralelo a isso, os artistas, se quiserem, parece que a minha classe, eu achei bonito isso, a classe dos artistas plásticos, eles se uniram, né, para montarem uma exposição lá no Espaço Plaza Cultural, e uma exposição coletiva, com participação de vários artistas, inclusive o convite chegou para os artistas do Arte em Vórtice, quem quiser participar, e depois eles vão deixar um catálogo com os trabalhos precificados, e aí a pessoa pode adquirir, né, durante a exposição para retirar no final, ou então no final como um leilão, que o ponto de partida vai ser a partir desse valor precificado. E os recursos do que eles conseguirem, eles vão direcionar para reconstruir a galeria, né? Assim, achei muito bonito. Assim, no começo eu sofri com isso, vocês não têm noção. Fiquei muito desconfortável. Acho que era o orgulho, né? Falando assim. Aí depois eu fui amadurecendo a ideia, pensando, eu falei assim, uma construção é complicado mesmo, né? E a galeria é um lugar para lançamentos de livros, para contemplar exposições, oportunidade para artistas que estão começando agora, Até né? mesmo esses artistas que estão se cotizando para poder mostrar o trabalho lá também, né? Sim. Então, assim, lá, quem quiser desses artistas do Arte em Vórtice participar dessa exposição lá, então ele tem a oportunidade de expor de forma presencial também num outro local. Então, ele pode ser contemplado dessa forma também, né? E também eu achei bacana, assim, falei assim, olha, se é em nome da arte, se é para favorecer a minha classe, de certa forma, é, divulgar o nome desses artistas que estão participando, tudo bem, né? Vou apoiar. Inclusive, eu fui lá entregar uma obra minha para participar dessa exposição também, né? Para participar desse leilão, já está lá também participando. E como funcionam as minhas emoções durante o processo criativo, né? Nosso fio condutor da Nós conversa, estamos né? nós estamos nós Ali, estamos a andando gente aqui, está nós andando. estamos vortificando É isso. a Estava acontecendo conversa. um vórtice aqui. É. Então, quando passa do processo de incubação, aí pode acontecer assim, a ideia, né? Esse insight, o grande boom, né? Eu acho que comigo já aconteceu. Eu já vejo o meu próximo projeto pronto já, né? Tudo isso que eu já separei, coletei, já vejo isso, né? Então, eu fico sempre pensando de uma forma positiva, sabe? É,
e já me imaginando assim, eu vou fazer essa exposição. Hoje, no caminho para cá, eu já imaginei esses trabalhos que eu fiz das projeções nas paredes que o fogo fez, né, essas projeções, eu trabalhando com cinzas e oxidações que eu gosto, né. Já imaginei em utilizar teve painéis que ficaram carbonizados, né, teve obras, eu tenho um acervo na galeria eu fiz foto recentemente, o mês passado, cataloguei, fiz fotos, até eu tenho um canal no YouTube que eu vinha colocando todo o meu processo lá, né, o dia a dia. Então, eu tinha um acervo de quase 100 quadros na galeria, e são obras de grande porte, painéis assim de, 2,20 por 1,10, painéis de 3 por 1,40, painéis grandes. E alguns ficaram totalmente, né, carbonizados, assim. Aí eu pensei assim, alguns, eu posso, às vezes, remover o tecido, né, aproveitar algumas partes, mas eu pensei em esticar essas imagens. Olha, artista viaja na maionese, tá? Essas imagens que o fogo fez, né, no chassi, que tem ali, que ainda dá para salvar alguns, sabe. E eu já fiquei imaginando a exposição, já, sabe, de pintura, assim, e pintar com cinzas, e pintar usando o que o fogo fez. Já imaginei esses potes com os pincéis derretidos nas caixas de acrílico, sabe, recebendo uma roupagem nova, uma oportunidade nova, uma ressignificação. Então eu penso que o boom também já aconteceu e me trouxe sensação de esperança, de possibilidades. Então, o quarto movimento teu foi esperança, esse processo É. criativo que veio Então te esperançou. vamos fazer um resumo para ver se eu não me perdi, né. Então, primeiro a seleção, né, a pesquisa, aliás, né, Isso. pesquisa. Durante toda essa limpeza, essa arrumação, eu fui selecionando, selecionei, depois eu fiz a seleção, resumi tudo que, né, nas caixas lá, o que tem possibilidade, né. Aí eu passei para o distanciamento, incubação, né, ali. Que era mesmo o quarto passo? Quem prestou atenção aí, Você gente? estava falando do boom do processo Que criativo. geralmente o processo criativo é o quinto passo, né. Então, o processo vamos lembrar, vamos lá, pesquisa, né, a seleção, incubação, Que é o distanciamento. distanciamento. Você sabe que hoje é um distanciamento. Eu estou olhando agora por cima de tudo que aconteceu. Então, no meu processo criativo, agora é isso. Então, o distanciamento é tipo assim, na hora do banho, me vem muitas ideias, muitas respostas. Às vezes, sentar com uma amiga para conversar, né? Assistir um filme Essa é um ressignificação do distanciamento. nosso papo, porque era inicialmente a ideia de falar de algo, vamos dizer assim, de fazer uma apresentação de uma exposição e se virou tudo, né. Sim, isso. Então, o distanciamento, é no distanciamento que acontece o boom, que é a ideia, que já aconteceu. Quero dizer que não existe uma ordem, que é regra isso, tá? Isso eu sempre apliquei o processo criativo e era de uma forma intuitiva. Quando eu Uhum. fiz faculdade e pós-graduação em arte, que eu entendi que existe um processo, né. E o meu processo acontece assim, pode ser que pessoas aconteça diferente, em ordens totalmente diferentes. Pode ser que aconteça da grande ideia vir durante a produção, sabe, na hora da execução que vem a resposta, a solução. Pode acontecer um acaso ali, e aquele acaso ser a grande diferença naquele trabalho, a inovação naquele trabalho. Pode acontecer. Mas eu estou falando o que normalmente costuma acontecer, né. Olha só, né, comigo mudou a ordem, né. Veio a ideia já, e depois que foi o distanciamento, porque eu venho agora me dedicando tanto ao recuperar, a reestruturar, a ver o que dá para fazer a partir dali, né, que que veio a ideia primeiro, né, e o distanciamento depois.
Mas será que Agora é isso um também não distanciamento. seria a interferência da intensidade do pedido da exposição? Porque quando você fala assim, vamos fazer uma exposição, aí várias pessoas reúnem, ou você conversa, vou fazer uma exposição, que tema nós vamos dar? Como foi, por exemplo, a criação da Arte em Voz? Fizemos uma reunião, Sim, vamos fazer exposição, não vamos? Que tema vai ser? Não era sim. esse tema, era outro, depois É, mudou. Quer dizer, exatamente, é. então existia também uma forma de interagir, de estímulo interno, dentro do Sim, primeiro passo que você é, falou de pesquisa, tudo, né? é, Agora, esse incidente não teve pesquisa, você foi inundada pelo sentimento. sim, né? Faz sentido. Olha, total, né? Total. Foi, Então, quando você né? fala, eu me inverti, será que realmente inverteu ou foi a inundação do sentimento que fez acelerar algumas etapas, né, e fazer com que o processo ficasse pronto dentro de você? Sim, pode ser isso também. Pode ser mesmo, né? Olha que lindo isso. E aí você já vai direto para o quinto espaço, o quinto passo, né, que já Que é é o boom o das. bom, isso. Aí tem um sexto passo, que é, vamos lá, né? O quinto passo é a ideia, né? Uhum. O, o sexto passo é a volta à razão, né? O que é isso, assim, né? Porque até então é todo sinal verde, né? Tudo é muito, né? Vai, vai, vai. O que é essa volta à razão? É tipo assim, não expor ninguém ao ridículo, né? Não vou machucar ninguém com isso. Ou então fisicamente mesmo, né? Desenvolver um trabalho que pode machucar uma criança, né? Quais os critérios que eu tenho que eu posso fazer ou não, né? Por exemplo, a limitação. Não adianta eu usar um painel de 3 metros, sendo que eu não tenho um espaço. Às vezes a ideia, o convite para fazer a exposição é num lugar que não dá para pôr aquilo lá. Então, é um dos critérios, é o tamanho do trabalho. Então, esse passo do processo criativo da volta à razão é analisar o que nós temos em relação a critérios para para desenvolver Seria aquele a trabalho. adequação da ideia ao mundo real. É isso mesmo. Então aí é um sinal vermelho, né, ali. E aí vem o sétimo passo, que é a produção mesmo. E é desenvolver mesmo o trabalho, é execução do trabalho. E eu disse que vale muito a pena lembrar, reforçar que pode acontecer da ideia vir durante a execução, né? Então, pode acontecer, né? O quanto que você sente no sexto passo, quando você vai fazer essa avaliação da realidade, onde a tua crítica, a tua exigência, a crítica social interfere É a nessa. parte mais eu falei que eu não falo palavrão, não vou falar não, eu não falo, né. É complicado, né, é complicado porque, eh, artista é um visionário, ele é livre, sabe, ele é aberto e às vezes a gente tem que se encaixar dentro de alguns critérios, né, limita, poda, sabe, que pode, travar algumas pessoas. Tem alguns artistas que bloqueiam ali, sabe, bloqueiam. Então uma etapa, esse sexto passo, a gente tem que tomar cuidado com ele, né, e e e assim ter também um pouco de flexibilidade para fazer algumas adaptações, se necessário, né. Então, tipo Uhum. assim, qual é o critério? Eu não tenho recurso. O que que dá para fazer? Mas eu quero pintar, quero fazer. Então tá, então eu vou pintar com terra, eu vou pegar pigmentos minerais, eu vou pintar com terra, eu vou pintar com, eu não tenho pincel, eu vou usar meus dedos, minhas mãos, né, tá. Então, se o critério limitante é a falta de recurso, o que que eu posso fazer então, né, ali a partir dali? Ou não tenho um lugar para expor, né, tá, você não tem um lugar para expor, tá, tudo bem. Você não conseguiu espaço para expor numa galeria de arte, porque você está começando agora, você não conseguiu, eh eh, expor no shopping, porque não tem espaço mesmo, porque é tudo corredor, tal. O que que o artista precisa? Ele precisa de um cubo branco, ele precisa de um um espaço.
ele pode fazer uma exposição coletiva, né, juntar com outros artistas, alugar uma casa e fazer uma exposição nessa casa, né, e convidar pessoas. Então, tá, se o critério é falta de espaço, pense em outras possibilidades, mas faça, né? Faça. Então, você Tem está que ir para fazendo, você ação. está pegando esse sexto passo e fazendo uma imersão e começando tudo de novo. Pesquisa, você está É, voltando, porque parece, olha como o vórtice aí, né? você Volta, percebeu que né? você começou a avaliar assim, mas peraí, parece que está fazendo lá no começo, o primeiro passo de novo para poder fazer, Né? aí vai ter uma ideia de novo, vai criar, como que eu vou usar o sexto passo? Parece que você voltou para dentro É, ali, isso, é. E aí no ocorrido, né, da galeria, agora, né, do incêndio, o que que eu vou fazer agora, né? A primeira coisa é voltar a produzir, né? Então, por exemplo, eu tive a sorte dos trabalhos que eu já tinha desenvolvido, a maioria deles, para uma cliente em São Paulo, eles não foram atingidos pelo fogo, né? Então, do meu acervo lá de eh, foi atingido 40%, né? Dentro dos 60% que restaram, aqueles trabalhos que já estavam vendidos, deu certo, inclusive aquela obra que você gosta tanto, né? Uhum. E que eu usei a Juliana Fabrini como modelo, que são desenhos em linhas. Foi para São Paulo, numa clínica, a cliente amou, deu tudo certo. A ideia era ela fazer aquisição de 3, ela fez aquisição de 6 trabalhos e mais uma escultura. Foi excelente. Então, qual que é o critério agora, né, na volta à razão, dentro do que eu estou vivendo? É fechar ali o espaço da área, porque assim, 50% da galeria Foi prejudicada. foi prejudicada, né? Então, ainda bem que não abalou a parte estrutural, mas o que que eu vou fazer? Eu vou fechar ali a área de convivência e o ateliê, né, e a garagem, fecha ali do primeiro piso, e eu que dá acesso à parte superior do terceiro piso, que fica o meu apartamento, vai ficar tudo fechado ali. E vai ser possível usar, já volto a dar aula agora, se Deus quiser, sábado, a escola de arte e o terceiro piso, que encaixotei tudo e fechei ali o terceiro piso, uma parte, para guardar tudo que eu consegui salvar, sabe? É, às vezes uma panela, né? Da parte da minha cozinha lá, assim, vou dizer. Eu guardei tudo ali. E eu vou usar o quarto piso para expor o meu trabalho. Então, qual é o critério? É, fechar o que não posso mexer agora, porque eu preciso de. Uma construção é muito caro, né? Então, eu Uhum. preciso de fazer um planejamento. Eu fecho e vou trabalhar, vou dar aula. Eu posso produzir os meus trabalhos na própria sala de aula, né? Fora do horário, e expor o trabalho no quarto piso. Então, são estas as escolhas, né? Então, Foi dentro a do meu. estratégia que você Isso, criou agora para poder se isso mesmo. reinventar. Amanhã vão os pedreiros, vão colocar as escoras para ajudar na parte estrutural. Nós estamos terminando de limpar tudo. Depois, assim que remover todos os entulhos, aí a gente entra com a parte de limpeza mais fina. Por enquanto, a gente está fazendo uma limpeza mais grossa, né? E focando mais ali nestes lugares que eu te falei, que são a escola de arte e o quarto piso, para eu trabalhar, né? Uhum. Isso. E aí eu tô super ansiosa, assim, para já ir para produção. Tô super animada, mas esperando que ainda vai ainda um pouquinho. Eu penso que mais uma semana, talvez mais, né, para voltar a produzir mesmo. Até porque eu fiquei sem material nenhum, né? Ah, queimou Eu não tudo, tenho né? pincel por enquanto, então eu falei, vou pintar com. Mas gente, tá assim. Eu tô recebendo ajudas, que tá sendo legal, né? Eu também tenho uma reserva guardada, eu me preparei, assim, não tô assim, né? E, e é desconfortável porque a Regina Sheida sempre fala, né, que uma artista amiga minha, que galeria é um lugar afrescalhado, né? É um lugar é, que, que não é de necessidade básica, né? Assim,
Mas arte é necessidade básica, né? Sim. É um lugar luxuoso. Então, o que me gera desconforto às vezes, né? Ai, gente, desculpa, eu sou tão sincera, né? Assim, Fala, mas mas isso que é sou, gostoso. sou Aqui é mesmo. um papo para ser sincera, porque se fosse fazer É, casquinha, não ia ser um papo é. legal. Então, ó. Aí depois eu fiquei desconfortável porque eu falava assim, gente, vocês não pode assim, porque depois eu vou querer colocar um porcelanato lá, vocês vão ficar bravos comigo que eu vou pôr porcelanato. E eu sou formada em design de interiores, eu vou querer deixar um negócio bonito, porque eu tenho capacidade para fazer o meu melhor lá e vou fazer, né, quando for possível. Então, eu agradeço. Lá é um lugar aberto à visitação de segunda a sábado, é um lugar público, vou dizer assim. Não é público. Como que a gente fala quando fica aberta a visitação, assim? Não, de livre De acesso, livre acesso, isso, sem, obrigada. Isso, sem cobrança de nenhuma entrada, né? isso, De forma gratuita. E sabe que eu percebi, que eu achei legal, assim, que as pessoas, elas têm orgulho. Eu não li as mensagens, gente, eu não vi nada, me perdoa. É a segunda vez que eu peço perdão, que eu fui postando no Instagram todos esses dias um resumo do dia, o que aconteceu e tal. Mas eu não respondi nada e não vi nada. Mas o que eu consegui perceber, o que chegou assim, é que as pessoas têm orgulho de nós termos uma galeria de arte em Rio Preto naquele padrão. As pessoas têm orgulho. Então, elas são têm muita compaixão, né? Elas se colocaram no meu lugar, né? É, eu ganho a vida no pincel, né? E uma aluna minha falava, você ganha a vida no pincel, né? Eu ganho a vida no... né, assim. Então, eles contribuindo, né? E tudo bem, sabe? Para algo que eles consideram nobre. E muito obrigada, eu aceito de bom grado. Espero usar de uma forma digna, de uma forma íntegra e, da medida do possível, eu ir compartilhando com vocês o que eu já usei até agora. Por exemplo, o que eu vou usar depois. Eu paguei as caçambas, eu paguei o serralheiro, porque os bombeiros, eles tiveram que forçar a entrada pela garagem para entrar. Eletricista, amanhã eu pago os pedreiros, mão de obra para tirar os entulhos e tudo mais. Então, usando esse recurso que vocês contribuíram com essas campanhas que algumas pessoas começaram, né? Acho que foi a Marciana que começou, mas a Doroteia Marra e outras pessoas que às vezes eu nem fiquei sabendo, né? Me perdoa se eu não citar o nome de vocês. Depois eu faço um agradecimento de uma forma mais abrangente. Então, gratidão. A palavra é essa, gratidão mesmo. E espero retribuir com a minha arte de todo o coração. Eu falei que eu estava conversando com o Maurício Belodi, né? Ele me mandou uma mensagem, aí é uma observação interessante, porque tudo que eu vinha falando o tempo todo, que tudo foi bens materiais, né? Que tudo que eu preciso está dentro de mim, né? O dom que Deus me deu, a minha experiência, a minha vivência, o meu conhecimento, né? Tá tudo dentro aqui de mim. E que até uma frase da Clarice Lispector, que as coisas vêm e vão e que tudo pode ser destruído, tudo pode ser reconstruído. Eu achei, não deve ser bem assim essa frase, né? Nem pesquisei para ver direito, mas eu achei muito bonito e fez muito sentido para mim, Para o momento que você para o está momento que eu vivendo, estou né? vivendo e a forma que eu penso e olho para isso mesmo. Então, que agora tudo isso está remexendo em você para poder criar e executar o processo criativo. Sim, tá assim. Ihu, hein? Hã? Ihu, próxima exposição, me aguarde. Então, você já está aí com tudo na cabeça. Sim, já tô aqui, já. Sim. E você, Cris, como foi para você? Porque a Cris, ela tinha combinado dentro das atividades formativas uma roda de conversa, uma palestra, né? E não aconteceu. Isso te deixou triste? Ou
Como foi para Tô fazendo você? uma parte aqui, né? A gente criando e recriando, né? Cada roda de conversa depende dos participantes para poder também ter o estímulo, né? Para poder dar a sequência e fazer a transformação. Sim. É. Mas se vai ser virtual, quem sabe a gente não virtualiza também as rodas de conversa. Boa, acho ótimo mesmo, excelente, é isso aí, né. Tem a Adriana. Adriana, ela coordena o Clube dos Artistas, né, parece que a iniciativa dessa exposição, desse leilão, acho que, tem a Adriana, acho que a Sandra Antunes, onde eu soube, tá. Acho que a Doroteia Marra, o trio Dom, que é composto pelo Kedson Barbeiro, pela Regiane Spolon e pela Deise Costa, que cedeu o espaço lá, o espaço Plaza Cultural. O que eu estava falando mesmo? Porque você estava falando da questão virtual. Isso é verdade, é. Então, a Adriana, obrigada, querida. Ela tá prestando atenção. Lógico. A Adriana tem eu não comentei com ninguém ainda, mas ela tem uma galeria virtual. E ela falou que se o Arte em Vórtice quiser ficar na galeria virtual do Clube dos Artistas, né, que não sei se a galeria dela tem este nome, tá? Que pode, ela deixa pra gente. A gente paga só as horas da pessoa que faz a parte de diagramação lá, um valor mínimo até, e podemos fazer lá. Então, eu tô queimando largada aqui, ninguém sabe disso. Agora, Deu um tá? spoiler aí para todo mundo ver e ficar Isso. sabendo como é que Então, vai existe funcionar. essa forma de fazer virtual dentro de uma galeria consagrada, de uma pessoa muito respeitada, muito culta. Ela trabalha junto com um crítico de arte, que é o Oscar Ambrosio, que é uma pessoa que eu respeito bastante também. Ela escreve divinamente bem, a Adriana. Ela escreveu um texto com tanta dignidade, assim, tão profundo, que eu falei assim: nossa, tudo bem, pode fazer o que quiser. Depois desse texto, deixa o orgulho pra lá, né? Que muito bom, bacana, né? Você sabe que Você falou assim de várias vezes, né, de orgulho, orgulho. Você acha que esse teu recomeço aí não tá queimando um pedaço do teu orgulho e te quebrando, não? quebrou todinha, né? Mudou um galho total na minha vida, né? É um momento muito marcante na minha vida, né? Assim, o que aconteceu, né? Sem sofrimento, gente. Sabe quando me deu um nó muito grande assim na garganta que doeu assim? Como eu comecei a trabalhar com online, né? Eu comecei antes da pandemia, junto com a Simone Gilveliano. Ela me chamou, Norma, vamos montar curso online e tal. Não, Simone, eu não quero. Tô me dedicando mais à minha produção artística. Já parei de dar aula. E, assim, com a frequência que eu dava, né? Eu tinha a escola de arte, tenho até hoje, que eu ministro cursos ao sábado. Desculpa. E eu comecei, antes da pandemia, a trabalhar com infoprodutos, que são os cursos online. E aí, aprendendo tudo, né? Hoje, eu mesma faço a edição dos vídeos, posto, né? Já evolui bastante, né? E aí, é legal porque durante a pandemia e durante esses últimos anos, eu trabalhando online, é como se eu estivesse com uma outra pessoa junto comigo, conforme eu desenvolvia um conteúdo, que eu ia ensinar alguma coisa, como fazer isso, como fazer aquilo, e compartilhando a minha experiência, os meus processos. Então, o único momento, assim, que eu acho que eu dei uma amolecida forte, assim, que mexeu aqui, assim, foi quando eu visitei a galeria após apagar o segundo incêndio, que eu pude entrar, né? Aí eu visitei e vi como ficou. Aí eu gravei um vídeo, né? E postei. E eu me emocionei quando eu gravei o vídeo mesmo, assim. E falando que tudo bem, que eu estava bem, que eu estava forte, que era só recomeçar, né? Era só recomeçar. Porque eu
eu tenho um respeito por vocês aí do outro lado muito grande, e vocês me olhavam às vezes de uma forma como é, uma pessoa já toda estruturada, talvez, eu não sei, e aí aquilo acho que me tocou mais. Eu já me sinto, me tocou muito eu compartilhar aquilo de uma forma com a pessoa do outro lado ali do celular, sabe? Interessante isso, né? É um aprendizado, não é? É. Porque eu vivi muito isso também, né? A questão do online, principalmente como você falou da pandemia, porque todo esse processo começou antes, né? Aham. E, e você aprender a lidar com o intervalo que não existe para encontrar a outra pessoa lá do outro lado, né? Então a tecnologia te trouxe até você, então você aprende, você está com a pessoa sem a pessoa estar com você. É. Né? Tá ali Isso nessa, é uma tela, que você está ali conversando com uma tela, mas emocionalmente você faz o é, vínculo. é. Teve um outro momento também que eu fiquei assim, quando eu vi a minha sobrinha no incêndio, que ela chegou assim, então foi a representação da família, né? Aí eu abracei, ela me abraçou, é, foi, foi também um momento especial, né? E depois esse momento especial que foi compartilhar online com a pessoa do outro lado. Então, ou seja, né, vocês aí já são minha família do outro lado, assim, né? E E eu assim, acho que a né, que vamos pandemia pôde, tirar a sempre pandemia, relevância de é, tudo, né? a pandemia acelerou esse processo online, Sim, né? acelerou. E pôde mostrar a importância da arte na vida da pessoa. Com certeza, né? Sim, com certeza. Que aí você falou assim, né? Todo mundo fala que arte é supérfluo, É, mas a arte é é indispensável. Então, como dispensável, o indispensável pode ser supérfluo? né? E eu sempre falo que a arte ela humaniza, ela transforma, ela faz a gente ver o mundo de outra forma, né? É o que nos torna humanos. E talvez usar um pouco disso que você está falando, querer resgatar essa exposição de forma virtual. Você está buscando esse vínculo de novo, desse aprendizado aí que você está falando? Pode ser também, né? Pode ser também, né? Sim. Vai ser legal, acho que a gente. Eu já participei de várias exposições online já. A exposição Intermitências foi online. Agora a exposição Oceanos junto com a Adriana e a exposição Identidade Brasileira também. Mas ainda eu não entendo muito da parte técnica de como parece que ela me explicou que a parte técnica de ter uma galeria virtual que você entre e vê 3D assim, é mais complexo, né? Tem que ter uma pessoa especializada nessa área. Mas eu fiquei muito feliz em ela oferecer pra gente, pra o Art in Boards ir pra lá, né? Mas você falou Bacana. uma coisa, Norma, que eu acho que é meio curioso, assim, meio assim, as pessoas têm curiosidade. Você falou, você vive do pincel, Sim, eu ganhei a né? vida no pincel. Então, fica assim, até romântico falar assim, né? Eu vivo do pincel, eu vivo da minha arte, fica até assim de uma maneira um pouco romântica. Mas eu vou te cutucar um pouquinho, né? Que isso é a criação, é todo esse processo criativo, é sentimento, é expressão, a criatividade aflorando. Mas eu queria ver como é que você lida depois, ou quais os artistas que não lidam talvez não dê conta, com esse mundo real do pagar, do gerir, do fazer a reserva que você fez, do ter uma galeria e ter os custos, porque manter uma galeria no nível da tua custa, Sim, né? Então, o artista, ele não pode ser só romântico, né? Como você fala, é, viver o pincel. E como é esse outro lado? é. Sabe que é uma pergunta bem recorrente. As pessoas falam, não, mas como assim, né? Como você consegue, né? É, eu, naquele período da faculdade que eu comentei com vocês, é, eu, eu tinha que sobreviver. E foi aonde eu desenvolvi habilidades para trabalhar essa minha gestão da carreira. Porque o artista ele tem que saber fazer a gestão da carreira. Então, ele tem que trabalhar da parte de marketing, né? Ele precisa dedicar
dividir o dia dele, assim, não é só produzir só o, o gostoso que tá lá pintando, né, modelando, que é muito gostoso, né, muito gostoso. Pode ser sofrido também para alguns, depende do processo de cada um. Mas também tem você tem que ter um equilíbrio, dedicar o seu tempo para você estudar, para você evoluir, né, em relação à arte, ficar atualizado do que está acontecendo, manter uma rede de contatos grandes, assim, é importante, né? Se unir a grupos de artistas, a outros artistas, porque a gente ganha força e soma bastante, né? Eu fiz cursos, por exemplo, fiz curso no Sebrae, né, de gestão financeira, eu fiz o Empretec, que é bem bacana. Eu fiz o Dale Carnegie, que trabalha os relacionamentos interpessoais, que é legal. Então, assim, investir em conhecimento. O artista ele tem que investir na carreira dele, investir nele mesmo, né? Então, tem que dividir esse tempo, sabe? Um ateliê, ele também precisa de ter uma dinâmica, sabe? É, o que você usar para não perder, para administrar. Tem que administrar a carreira Você falando e assim, parece uma administrar. empresa, É uma empresa. né? Eu sou a minha empresa. Parece uma empresa assim estruturada com É departamentos, com isso. setores, né? É. Né? É lógico que a arte é muito maior que isso, muito, muito maior que isso, mas eu estou respondendo a sua pergunta, Sim, né? Como é fazer as outras coisas, isso. né? Como é fazer as outras coisas. Então, dividir o tempo para cuidar da parte financeira, do administrativo, né? É possível o artista fazer isso tudo ele mesmo, né? Assim, é possível. Hoje eu tenho o Richard, que é um assistente que me ajuda lá, me dá suporte, né? Faz a limpeza dos materiais, limpa o espaço físico, prepara uma matéria-prima, por exemplo, preparo papel machê, que é uma matéria-prima que eu uso bastante, sova a massa cerâmica, né? Ele não faz nada, quem cria, quem faz sou eu. Mas ele me ajuda e isso otimiza muito o tempo, né? A administração do tempo é algo muito, muito importante. A gestão do tempo é, assim, uma pérola, né? Acho que em todas as áreas de todas as carreiras, né? Que é importante. Me chamou a Então, atenção tanto de curso que você fez para aprender a gerir tudo isso. sim, inclusive estar aqui falando com você, que eu que sou tímida, eu sou tímida mesmo, mas nunca, nem sempre foi assim, né? Então, eu Eu me lembro que quando eu fiz a monografia, o TCC, né, da faculdade, e eu fiz sobre cores, a influência da cor dentro da pintura moderna. Eu sabia tudo. Eu já trabalhava há muito tempo já, né, trabalhando no estúdio Maldé, eu sabia bastante coisa, assim. Na hora de apresentar para a banca, eu apresentei, mas chorando o tempo todo, né? Então imagina, o corpo fala, né? Imagina o tanto Olha o que, né, sofrimento, o né? sofrimento que foi aquilo, né? Aí eu depois, por exemplo, teve ocasiões eu recebia convites para dar nesses programas, igual tem programa de culinária que convida alguém, Aham. né? Eles me convidavam para ir lá para ensinar alguma técnica, alguma pintura, eu ia. Mas era uma tensão, um nervoso, uma coisa difícil, difícil, difícil. E isso eu fui desenvolvendo porque eu percebi, antes eu falava assim, mas a minha arte fala por mim, eu não preciso falar por ela, né? Mas não, eu preciso falar pela minha arte também. Eu preciso defender a minha arte, né? Qual é a mensagem que eu passo com aquele trabalho, qual foi o conceito, né? O que eu pretendo com ela. Então eu precisava desenvolver essa habilidade que eu não tinha. E aí eu fiz um curso do Dale Carnegie mesmo, que esse de relacionamentos interpessoais, a gente toda aula você vai lá na frente e tem que falar para as pessoas ali, né?
E aí eu fui desenvolvendo e eu tenho muita gratidão, porque foi um divisor de água, sabe? Antes eu não tinha condições de falar em público, hoje eu falo. Eu falo para você, eu falo para 10 pessoas, eu falo, penso que para uma multidão, se precisar, porque eu falo agora com o coração. Ninguém vai me perguntar sobre o que eu acho da pena de morte. Eu não quero falar sobre isso, não é a minha área. Eu vou falar sobre o meu processo criativo, que é a minha área, Que é o teu mundo, que que é é o o que meu você mundo, vive. né? Isso. Se alguém Então, quiser ser artista, o que que você falaria? Se um ah, adolescente fala assim, quero ser artista. você sabe essa ideia que você falou assim dos artistas fazerem estágio, ter contato com outros artistas, pode ser legal, né? Pode ser bacana. Hoje é muito mais. Eu penso que hoje facilita muito. Por exemplo, no meu canal no YouTube, se a pessoa entrar, ela aprende um monte de coisa. Tem acho que mais de 600 vídeos de como fazer, né? Então, ali você aprende várias coisas. Então, assim, um artista iniciante, ele desenvolver habilidades técnicas é importante, né? E trabalhar buscando algo o mais original possível, o mais puro possível, algo que mostre a essência dele. Como Então, é que a acho que gente acha o teu canal no YouTube? é o Norma Vilar. Norma Vilar. Só Isso, isso já é. é isso. Aí no Facebook eu trabalho mais com Galeria de Arte Norma Vilar. No Instagram é o Norma Vilar. Do YouTube também Norma Vilar. E agora a gente começou agora com o Arte em Vórtice. O Galeria de Arte Norma Vilar no Instagram é Galeria de Arte Norma Vilar Eventos, que a ideia é colocar lá todas as ações relacionadas à galeria, sabe? Então, lançamentos de livros, palestras, performance, fotografia, alguma outra exposição, coletiva, individual, né? Instalações. Então, a ideia é criar um fomento da galeria de arte mesmo. E para isso a gente montou Então, a este galeria de arte, ela Instagram não é exclusiva para pintura e escultura, é uma galeria de arte completa. completa, isso mesmo. Dança, música, Então, contemplando todo. Eu adoro essa transversalidade na arte, né? Uma forma de expressão conversando com outra, né? É, então, teve um período que, representando a CIRP, eu coordenei o Espaço Cultural lá no Iguatemi, desde quando inaugurou o Iguatemi até 2018. Acho que deve ter sido assim, acho que uns 4, 5 aham. anos, né? E eu sempre montava o projeto para o ano todo eu curtia muito essa ideia dessa transversalidade. Teve um ano que foi o namoro com a literatura, então era sempre um artista plástico com um escritor que escrevia sobre o trabalho daquele artista. Então, tinha lá um texto daquele escritor. Olha que lindo isso, né? Que bacana essa transversalidade. Você usa muito o termo conversar, né? Você fala É, que uma ideia conversa com a outra, que uma cor conversa com uma peça. Você usa sempre é, esse termo talvez, conversar, acho assim, que talvez, você citou várias vezes, porque é, tal ideia conversa com alguma coisa, né? hum, E que é vamos dizer assim, a arte ela expressa pelo conversar, não pela fala, né? Mas ela acaba se envolvendo os outros órgãos do sentido. criando conexões, né? Sim, sim. Olha Que só, nem percebi que eu uso muito a palavra conversa, você fala assim, né? porque tal coisa conversa com não sei o que. Sempre me chamou a atenção a conversa. Conversa, você fala agora várias vezes, né? A obra conversou porque a ideia conversou com tal coisa, porque tal foi conversa. Eu falei assim, gente, a conversa é uma forma de conexão. Sim, É total, uma forma de ligar, de entrar em contato, né? Então, de total. unir, de fazer o encontro. O encontro, sim, sim, Cris. Que esse é o encontro, né, que a gente está fazendo Sim, para poder estar né? colocando. Acredito muito nessa harmonia, nessa flexibilidade e nessa conversa, né? Gente, vocês gostaram dessa conversa? Boa, né? Boa, né? Boa, né? Eu acho que foi uma aula de processo criativo dentro de um momento muito especial, né, gente, de que você está fazendo. E acho que ficou bem claro para a gente ver como o artista põe a alma na sua obra.
É, é, eu, eu tenho muito respeito pela arte, muito respeito. Tem a minha alma ali, sim, Tem a tua alma, né? sim, tem. Então, quando você acaba de fazer a obra, escreve lá, Norma Vilar, é um pedacinho teu que está indo. Sim, é. Ah, é, eu acho que as pessoas também ficaram sentidas com o incêndio, né? Não só porque destruiu os materiais, os equipamentos, né? E o prédio, né? Ali, né? Mas porque destruiu parte do meu trabalho, né? Ali. Então, quem faz arte sabe o tanto de horas de amor que tem para desenvolver uma peça, né? Para desenvolver um trabalho artístico. Tem muita entrega ali, tem muita energia, né? Tem toda uma história ali. Então, eu acho que essa compaixão de entender que aquilo foi destruído, queimado, desapareceu, né? Assim, então, tocou muitas pessoas, né? Uhum. E fico feliz que vocês respeitem, né? Assim, que respeitem. Fico, fico bem com isso. Obrigada, viu, Cris, pelo convite, Agradeço né? a Obrigada. oportunidade dessa conversa, que já estava marcada, que não era esse o principal É, motivo, né? Mas ao nós tínhamos contrário, marcado essa conversa já há algum tempo, fazia parte do Art in Vortex, né? é, Isso é. Então faz parte, né? faz Porque foi parte falado tanto, né? Pronto, consideramos mais uma atividade do Art do in Arte em Vortex. Vórtice, né? Eu acho que nós tivemos aqui uma aula do que é o processo criativo, né? Agradeço a tua aula aí que você pôde nos dar, poder dizer um pouquinho desse mundo maravilhoso das artes e como tá. Eu que agradeço o meu distanciamento, olhar aqui, né, por cima, tudo. Obrigada. E você, espero também que tenha gostado desse papo, que tenha curtido e que isso faça você pensar e, quem sabe, despertar dentro de você o artista que está escondido, de alguma forma de arte, de tantas artes que ela pôde citar aqui para a gente, né? Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Gostaria novamente de agradecer a Patrícia Queiroz, lá do Brechó da Chica, que me deixou bem bonita para estar aqui Ah, eu conversando também. com Ela a. já me vestiu. Eu adoro, adoro. Você vai encontrar lá, assim, peças interessantes. E o tanto que ela conhece, né, do assunto, assim, eu Muito, fico, muito fico gostoso, né? impressionada. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve, ative as notificações, comenta o que achou. Tamo lá no Instagram, psique_podcast. Deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário, entre em contato com a gente. Se você tem alguém ou algum assunto que você gostaria de saber um pouco mais, pode deixar lá que a gente vai atrás para poder trazer esse assunto interessante para você. Você também pode conferir a partir de amanhã o nosso podcast no Spotify. Aí fica lá, a partir de amanhã vai estar lá colocado. Mais uma vez, agradeço a tua participação. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Terça-feira que vem, 19h30, espero você para mais um Papo Cabeça no nosso Psique Podcast.